Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Mas um cara que decidiu as maiorias das finais da última década é esquecido: Di Maria, o jogador mais subestimado da história. Mas se você não acredita, eu vou te provar neste vídeo. Paul alcanza a encontrar adentro aquí al Cuti. ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué golazo de Di María! ¡Fideo! ¡Fideo! Siempre el Fideo, siempre lo quiero conmigo. 1-0 arriba Argentina, número 31 de Ángel con el equipo campeón del mundo. 14 de fevereiro de 1988 nasceu Ângelo Di Maria, em Rosário, na Argentina. E desde pequeno, ele ajudava seu pai nas vendas de carvão para poder ajudar a sustentar sua família. E o futebol era a chance de mudar a vida de sua família. Di Maria começou no Rosário Central, com 17 anos em 2005. Ele estreou no profissional depois de se destacar nas categorias de base do clube argentino. E ele quase deixou o futebol e a família pensou em fazer ele trabalhar em outro emprego. Cê é louco, imagina o futebol sem o Di Maria. Mas o Rosário acreditou nele e manteve o contrato. E uma curiosidade: a transferência dele para o Rosário Central foi a troco de 26 bolas. E aí você pensou, como assim 26 bolas? Então calma um pouquinho que eu vou explicar. O presidente Jorge Cornejo, do clube El Torito, aceitou receber 26 bolas como moeda de troca. No entanto, esse pagamento de 26 bolas não foi efetuado na época. O Rosário Central liquidou a dívida só em 2024. Mas continuando, na primeira passagem dele no Rosário Central, ele teve 39 jogos, 6 gols e 7 assistências. E ele ficou por lá até 2007, quando o Benfica contratou ele, por cerca de 8 milhões de euros. E aos 19 anos, ele chegou com uma promessa para poder substituir Simão, que tinha acabado de se transferir para o Atlético de Madrid, para o Real Madrid, por cerca de 25 milhões de euros em 2010, a pedido de José Mourinho, que era o atual técnico do Real Madrid. E no Real Madrid, ele se tornou um jogador muito mais tático e completo. No Real Madrid, ele teve 190 jogos, 36 gols e 85 assistências. Cê é louco, o cara deu quase 100 assistências. Essa nem eu sabia antes de gravar não. Quase 100 assistências E no Real Madrid ele também ganhou muitas coisas. Foi campeão de La Liga, Copa do Rei e foi herói na final da Champions de 2014. Apesar de ser um dos principais jogadores do Real Madrid, Di Maria viveu um momento polêmico em 2014 que marcou sua carreira. Mesmo jogando muito bem, ele foi vendido ao Manchester United por uma quantia recorde na época. A razão, o Real Madrid não conseguiu acompanhar as prestações salariais dele, que queria ganhar o mesmo que Cristiano Ronaldo, algo que o clube achou difícil de aceitar, mas a história ficou ainda mais intensa. Dia antes da final da Copa do Mundo de 2014, o clube tentou impedir Di Maria de jogar pela Argentina, enviando uma carta para a seleção, alegando que ele não estava em condições físicas para poder atuar pela sua seleção. Após ter sido vendido, Di Maria fez uma carta aberta para o Real Madrid, na qual expressou sua tristeza por deixar o clube. Destacou que não queria ter saído. A venda de Di Maria foi para o Manchester United por cerca de 75 milhões de euros. Ele chegou com o peso de ser a contratação mais cara da história do clube, na época vestindo a lendária camisa 7. A expectativa nele era enorme, mas a passagem dele pelo Manchester foi marcada por altos e baixos. Já logo no início ele teve uma briga com o técnico Van Gaal. Durante a temporada 2014 e 2015 no Manchester United, Di Maria não conseguiu se adaptar à filosofia rígida do técnico, que mudava constantemente de posição, prejudicando o seu rendimento. O argentino revelou que teve brigas com Van Gaal e chegou a pedir para sair do clube por causa disso. Ele chegou a declarar que Van Gaal foi o pior treinador de sua carreira. Ele também teve alguns problemas pessoais também, que isso atrapalhou muito ele. Tanto que atrapalhou muito que os números dele não foi muito bom no Manchester United. Não ganhou nenhum título, ele teve 32 jogos e só 4 gols marcados e 11 assistências. Apesar de ter 11 assistências, eu acho que esses números dele são números bem ruins.
E esses que foram os números dele em uma temporada no Manchester. Logo em seguida, ele se transferiu para o Paris Saint-Germain, chegando lá em 2015 por cerca de 63 milhões de euros. E no PSG ele já chegou jogando muito e conseguiu vários títulos, os títulos que o PSG sempre consegue, né? Porque lá não tem muita disputa. Seu desempenho na Liga dos Campeões em 2016-17 foi marcante, especialmente no jogo de ida das oitavas de final contra o Barcelona, quando marcou 2 gols, um de falta e outro de fora da área, ajudando o PSG a vencer de 4-0 do Barcelona. Teve até um momento engraçado, em 2019, quando teve um jogo de PSG e Manchester United pela Champions, que os torcedores do Manchester estavam jogando garrafa de cerveja em campo. Ele ameaçou beber a cerveja e jogou a garrafa no chão de novo, voltando para o jogo. Jogaram uma garrafa de cerveja e o Di Maria ainda fez ali uma ameaça de que ia dar um golinho. E nessa partida o PSG venceu o Manchester por 2-0, com 2 assistências do Di Maria. No PSG ele teve 295 partidas, 92 gols e 112 assistências. Depois disso ele se transferiu para a Juventus, totalmente de graça. Na Juventus ele teve 40 partidas, 8 gols e 7 assistências. E não conseguiu nenhum título por lá. Em 2020 ele conquistou o campeonato português. Depois disso ele retornou ao Rosário Central, onde tudo começou e onde ele está até hoje. E essa transferência também foi gratuita. E pela seleção argentina ele também é um dos ídolos. Não sei se é exagerado falar, tipo, ele ser terceiro ídolo lá, ou quarto, depois de Messi e Maradona. Não sei se é exagerado, mas eu acho que ele pode ser o terceiro ídolo de lá. Na seleção ele teve 145 partidas oficiais, 31 gols marcados e 29 assistências. Inclusive ele está na lista dos jogadores com mais assistência pela seleção argentina. E pela seleção argentina ele tem 5 títulos, sendo um Mundial Sub-20 em 2007, medalha de ouro das Olimpíadas em 2008, uma finalíssima em 2022, uma Copa América em 2021 e em 2024, e o mais importante, né, uma Copa do Mundo em 2022, onde ele fez o gol na final. Falando em gol na final, vamos falar de finais que ele foi decisivo. Ele foi decisivo em 4 finais diferentes. A Copa do Mundo, que eu acabei de falar, a Copa América de 2021, finalíssima em 2022 e os Jogos Olímpicos em 2008. E por clubes, ele foi decisivo na Liga dos Campeões pelo Real Madrid, na Copa do Rei pelo Real Madrid também, e também foi decisivo em 2 Copas da França pelo PSG. Então, para mim, Di Maria devia ser mais reconhecido. E para vocês, deixa aí no comentário o que vocês acham. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e falou, até o próximo vídeo.